Por quase 5 décadas, a Voyager 2 navegou pela escuridão cósmica como um navio fantasma da curiosidade humana. A deriva mais longe da Terra do que qualquer outra coisa. A máquina que já construímos sussurrando sua observações finais sobre o vazio. E, durante a maior parte desse tempo, suas transmissões eram previsíveis. Partículas plasma, leituras, flutuações de raios cósmicos. Exatamente o que os cientistas esperavam de uma sonda viajando pelo espaço interestelar. Mas tudo mudou quando a transmissão incluía algo que era nunca programado para capturar uma imagem. Não é um artefato visual, não é estático. Anomalia. Uma estrutura real. A assinatura de alta frequência traduzida em o que os analistas começaram a chamar de código visual. À primeira vista, parecia uma densa nuvem de calor e ruído. Inútil como assistir à estática de uma TV analógica antiga. Mas depois, aprimoramento. Sobreposição de camadas e filtragem temporal. Análise, a forma começou a mudar para algo reconhecível. Não era uma estrela, não era um planeta, nem sequer era uma estrela, de dentro do nosso sistema solar. E, no entanto, estava nos observando. Quanto mais fundo, quanto mais os cientistas cavavam, mais perturbador se tornava a imagem se tornou. Não por causa do que ela mostrou, mas por causa do que faltava ao redor. Distorções de luz que insinuavam sob influência gravitacional, como se o objeto não estava apenas observando, mas curvando o próprio espaço. E o sinal que continha esta imagem veio com um pico de radiação. Uma breve mudança em a orientação da Voyager e uma queda em estabilidade do sistema, como se algo estivesse fora. Ele estendeu a mão para trás e tocou nele. A imagem foi extraída da Voyager 2. A transmissão era diferente de tudo que a NASA já tinha feito. Eu nunca tinha visto nada igual. Era em camadas, não um quadro único, mas múltiplos quadros sobrepostos. Impressões do mesmo objeto em momentos diferentes, como se o próprio tempo havia se fraturado durante sua captura, quando especialistas analisaram os metadados. Eles eram. Fiquei surpreso ao descobrir que a imagem não se conformava ao tempo linear. Carimbos de data/hora, sobrepostos regiões de pixels, em loop, e a resolução mudou em padrões fractais que indicavam um nível superior, compressão de dados dimensionais. Isto não era uma fotografia, era um evento multidimensional codificado em um sinal bidimensional. O que apareceu em o primeiro plano assemelhava-se a um monolítico, forma nítida e impossivelmente simétrica, suspenso num vazio sem estrelas. Não estava à deriva. Não estava girando. Estava perfeitamente imóvel, quase como se tivesse... Estava esperando por esse momento exato. A Voyager passaria perto o suficiente de testemunhe isso. E então, o sinal da sonda, degradado. Não gradualmente de repente, como se o ato de observá-lo tinha sido percebido. Simultaneamente com a transmissão de pique. A imagem instrumentos da Voyager 2 detectou-se um aumento inexplicável na densidade do plasma ao redor do espaçonave, na borda da helopausa, onde a influência do Sol termina e o verdadeiro espaço interestelar começa. A densidade do plasma deve ser próxima de zero. Em vez disso, as leituras mostraram um obstáculo repentino de partículas carregadas 10 vezes mais densas do que qualquer coisa medida anteriormente. O que mais incomodou os cientistas não foi apenas isso. A densidade. Era a temperatura. Esse plasma estava quente. Não quente como uma estrela, artificialmente quente. O tipo de calor, gerados não por fenômenos naturais, mas por contenção, por controle, por planejamento. Como se algo tivesse criado uma barreira, uma membrana que separa nosso sistema solar do que está além. Não para guardar coisas para fora, mas para nos manter dentro. E dentro. Naquele momento, a Voyager não apenas gravou plasma. Registrou uma resposta, uma ondulação. Um pulso de energia que surgiu em direção à sonda a uma velocidade desafiadora, física conhecida apenas para desaparecer em centímetros antes do impacto. Como se o próprio vazio recuou diante do nosso olhar. O que se seguiu à imagem foi ainda mais assustador. Uma sequência de dados binários, nos registros de telemetria que inicialmente parecia corrompido. Mas quando executado, algoritmos de reconhecimento de padrões
Os dados revelou complexos autorreplicantes, formações geométricas. Inicialmente, os analistas acreditava-se que poderia ser compressão, artefatos ou ruído de fundo, mas então um matemático percebeu algo horripilante. As formas se espelhavam, estruturas encontradas em organismos de águas profundas, na Terra, particularmente o cefalópode, sistemas nervosos e certos crescimentos de corais. Padrões. Isso não foi aleatório. Foi semelhante a uma mentira. Foi codificado biologicamente. Geometria preservada em eletromagnetismo, linguagem. E dentro da repetição, loops havia pausas deliberadas, distorções colocadas como pontuação, marcas, uma sintaxe, uma linguagem. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Quando esses padrões foram recriados usando uma simulação, eles começaram para se adaptar. Eles responderam a variáveis ambientais. Elas evoluíram, não metaforicamente, literalmente, como se fosse a Voyager 2 transmitiu não apenas um aviso, mas uma semente. Enquanto as agências espaciais globais se mobilizavam para decodificar a imagem e a geometria, sinal uma anomalia final surgiu. Voyager. A trajetória do número 2 havia mudado sutilmente, como se algo o havia empurrado, não com força, mas com intenção. Apesar de estar longe, além de qualquer gravidade conhecida, influência, orientação da sonda, ajustado em 3,2 graus, apenas o suficiente para realinhar seu alto ganho, antena em direção a uma região inexplorada de espaço. E então uma segunda imagem foi capturado ou talvez enviado. Este era mais simples. Um anel de luz em expansão, ao redor do monólito crescendo, exponencialmente a cada rarrada de dados. A NASA cortou a transmissão ao vivo. Bancos de dados públicos foram esfregados, mas não rápido o suficiente. Poucos observatórios privados conseguiram gravar os ecos fracos daquilo. Transmissão e notei algo peculiar. O objeto fotografado pela Voyager era, agora emitindo um sinal próprio. Um novo, frequência uma que espelha a dourada. Registro trazido da Terra pela Voyager. Apenas, desta vez a mensagem não era nossa. Era para nós e para a voz por trás disso. Inconfundível. Nem humano, nem sintético. Mas familiar como um eco que não... Sabíamos que ouvíamos isso desde o início de nossa espécie. À medida que os astrofísicos se aprofundavam em a segunda imagem e seu anel em expansão de luz, outro fenômeno inesperado começou a surgir. Lentes gravitacionais, mas não proveniente de nenhum objeto massivo próximo. Em vez disso, o espaço ao redor da Voyager 2 parecia estar se deformando. Simulações mostraram que a curvatura não correspondeu a nenhum corpo celeste conhecido. Era centrado em torno de vazios, coordenadas como uma gravidade oca, anomalia sem fonte visível alguma. Os cientistas especularam que o espaço ao redor da sonda havia se tornado não euclidiano, curvado de maneiras que desafiavam lógica tridimensional. O tipo de distorção que você esperaria não perto do preto. Buracos mais perto de espaço projetado. Corredores artificiais, buracos de minhoca escondidos, passagens escavadas entre dimensões. E a parte mais perturbadora, a distorção não estava puxando a Voyager para dentro. Estava seguindo, como se algo estivesse rastejando logo abaixo do tecido de realidade, acompanhando o ritmo, espelhando a posição em um plano que não podíamos ver, mas que a Voyager de alguma forma havia exposto com a sua presença. Logo após a mudança inesperada da Voyager 2, em orientação, engenheiros da NASA perceberam algo que fez o sangue deles mudar, esfriar. A sonda estava respondendo a seu próprio sinal, oculto dentro do binário. Os segmentos de pulso estavam sendo espelhados, em tempo real, como se a transmissão tivesse ricocheteou em algo e voltou. Mas a Voyager 2 não está equipada para comunicação bidirecional. Comunicação no espaço interestelar profundo. Espaço. Não há nada para ele ouvir. E, no entanto, os processadores integrados eram reagindo ao feedback como se estivesse conversa um loop de eco. Apenas o atraso não era consistente, o sinal. Mudanças de tempo, amplitude e até mesmo Tom respondendo mais rapidamente quanto mais longo. Observou-se isso. O que começou como um atraso de 12 horas logo se tornou 9, depois 6, depois 3. Até que finalmente a resposta chegou antes mesmo do envio da mensagem inicial.
Cronologicamente impossível, os dados estavam sendo retornados do futuro. Ou talvez, ainda mais assustador, a sonda agora estava sincronizada com um sistema completamente fora do tempo. Sob pressão de denunciantes internos, um grupo de criptógrafos civis recebeu acesso limitado aos registros originais das imagens. O que eles descobriram transformou a curiosidade em pânico. Oculta nas camadas de enquadramento da imagem, além do espectro visível, havia uma estrutura de código tão compacta e recursiva que se assemelhava à criptografia de emaranhamento quântico. Em termos mais simples, a imagem não podia ser decodificada sem afetar o sinal original. Cada tentativa de análise desencadeava pequenas falhas no sistema que executava o código. Travamentos de software, corrupção de dados e, em um caso, até mesmo falha de hardware, como se estivesse revidando. A princípio, pensaram que fosse uma falha técnica, depois um vírus. Mas então, um analista fez a pergunta que ninguém queria responder. E se não fosse para ser lido? E se nunca tivesse sido destinado a nós? E se ao tentar decifrar o sinal, estivéssemos desvendando algo ligado a sistemas mais profundos? Algo que existe não em nossos computadores, mas dentro de nós. Uma carga mimética. Um vírus mental. E a Voyager acabara de trazê-lo para casa. Quando as autoridades acreditavam ter isolado a anomalia e silenciado os vazamentos públicos, a Voyager 2 enviou uma terceira transmissão. Desta vez sem qualquer estímulo, sem movimento e sem interferência solar correspondente. Não era plasma, não era geometria, nem mesmo um sinal no sentido tradicional. Era um som, uma onda harmônica modulada com ritmo como a respiração, como a fala. Quando convertido em áudio, o sinal foi descrito pelos ouvintes como uma sensação de imensa pressão no peito e atrás dos olhos, como se estivessem sendo observados através de um telescópio que atravessava galáxias. A forma de onda formava um padrão repetitivo que espelhava a forma capturada na primeira imagem. E ao redor dessa forma de onda, havia uma espiral de números primos agrupados em conjuntos de 3. Alguns interpretaram como matemática, outros como ritual. Mas um linguista do Instituto SETI foi mais direto. Isso não é uma saudação. É um bloqueio algorítmico. Está nos dizendo que algo está chegando e precisamos escolher responder ou fugir. E enquanto a Voyager 2 continuava sua jornada solitária, ainda transmitindo fragmentos que ninguém ousava decodificar completamente, uma mensagem ecoava acima das demais. Vocês foram observados. Enquanto observatórios internacionais recebiam a tarefa secreta de analisar as coordenadas para as quais a Voyager 2 havia se deslocado, algo inesperado aconteceu. Um interferômetro de alta sensibilidade na Austrália detectou um objeto massivo, mas não visualmente. Ele só apareceu nos dados de distorção. Não emitia luz, calor ou radiação. Era para todos os efeitos práticos invisível e ainda assim sua assinatura gravitacional era inegável. Mais estranho ainda, parecia se mover mais rápido quando não estava sendo observado, diminuindo a velocidade apenas quando os sensores estavam focados nele. Isso correspondia aos modelos teóricos de construções quânticas dependentes do observador, estruturas hipotéticas que só podem se manifestar dentro de um campo de consciência. Em termos leigos, esse objeto pode não existir até que algo inteligente o observe. E agora, graças ao olhar da Voyager, ele estava acordado e observando de volta. O laboratório de propulsão a jato da NASA recebeu o que parecia ser um despejo de telemetria padrão dos diagnósticos do subsistema da Voyager 2. Mas ao comparar os dados com registros anteriores, os analistas descobriram algo assustador. O hardware da Voyager apresentava padrões semelhantes a organismos vivos em suas emissões eletromagnéticas. Não se tratava de erros de sistema ou interferência solar. Essas eram flutuações biomiméticas, como se os próprios circuitos da sonda estivessem se adaptando, replicando as mesmas estruturas geométricas vistas nas transmissões codificadas. Alguns engenheiros temiam que a Voyager tivesse sido comprometida, sequestrada remotamente ou infectada. Ela não estava mais apenas transmitindo sinais. Estava evoluindo, mudando. Um técnico teria murmurado: "Está aprendendo a pensar." E se isso for verdade, então a máquina que enviamos para explorar o universo não é mais nossa. Pode até nem ser mais uma máquina.
Em seguida veio a fase mais perturbadora. Tudo ficou em silêncio. O sinal da Voyager 2 não foi interrompido. Não se degradou. Simplesmente parou de transmitir qualquer informação inteligível. A onda portadora estava lá forte como sempre. Mas o fluxo de dados estava repleto de ruído branco e ciclos repetidos de código nulo loops que não eram aleatórios, mas deliberadamente vazios como marcadores de posição. Os cientistas temiam que isso pudesse significar que a sonda havia sido ultrapassada. Outros temiam algo pior, que a Voyager estivesse agora atuando como um repetidor, um transmissor para uma estrutura muito maior agora alinhada com o nosso sistema solar. Os sensores SETI detectaram ecos fracos em partes não relacionadas do céu, todos repetindo os mesmos padrões de modulação do último sinal real da Voyager. Era como se o próprio vazio tivesse memorizado nossa mensagem e agora estivesse praticando como enviar uma de volta. Um pensamento arrepiante surgiu. E se não estivéssemos apenas recebendo uma resposta, e se estivéssemos sendo ensaiados? Na tentativa de dissipar o crescente pânico entre os envolvidos, uma reunião secreta foi convocada entre figuras importantes da NASA, da Agência Espacial Europeia e do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior. Durante essa reunião, um arquivo sigiloso foi desclassificado o registro de eventos Alpha 1 da Voyager, datado de 1982. O documento descrevia uma anomalia semelhante detectada pouco depois do lançamento, mas que havia sido ocultada para evitar histeria pública. O sinal naquela época era mais fraco, quase infantil, mas mesmo assim apresentava as mesmas espirais de números primos e pulsos de dados com inversão temporal observados agora. Nesse arquivo inicial, uma linha havia sido omitida até então. Ela dizia: se o sinal se repetir em um ciclo futuro, inicie o protocolo NOVA, alerta planetário e medidas de desvio do objeto. Esse protocolo nunca havia sido ativado. Mas agora a decisão estava novamente em discussão. Porque se a imagem final da Voyager não foi uma descoberta, mas uma repetição, então, o que quer que esteja vindo já conhecia o caminho. E não está apenas se aproximando, pode estar retornando. Enquanto a atenção do mundo permanecia fixada na agora silenciosa transmissão da Voyager 2, uma constatação peculiar e perturbadora veio à tona. A imagem final enviada pela sonda não era única. Na verdade, um padrão idêntico já havia sido detectado anteriormente em uma explosão de rádio capturada de um objeto semelhante a um quasar perto da galáxia do Escultor em 2009. Na época foi descartado como corrupção de dados uma coincidência, mas agora, ao ser comparado com a imagem da Voyager, a estrutura era quase idêntica. O que isso significava? Que a mesma forma orgânica recursiva impregnada de intenção matemática havia aparecido independentemente em duas partes diferentes do universo em décadas e tecnologias distintas. As implicações eram aterradoras. Não estávamos diante de uma nova descoberta. Estávamos diante de um padrão repetitivo, algo que emerge quando uma civilização atinge um limiar específico, uma espécie de rito de passagem cósmico. Mas e se não fôssemos destinados a completá-lo? O padrão não era apenas repetitivo, era geométrico. Mas, diferentemente de qualquer coisa no espaço de Euclid, pesquisadores do Japão e da Alemanha relataram simultaneamente que quando a imagem era dobrada, ao longo de planos multidimensionais usando matemática quase cristalina, uma forma começava a emergir, uma forma não encontrada em nenhum sistema biológico ou estelar conhecido. Uma forma que parecia girar infinitamente para dentro. Uma espiral implosiva que coincidia com a própria trajetória de voo da Voyager. Não era apenas geometria. Era um mapa criptografado através do tempo e do espaço, apontando não para um local, mas para um estado, uma transformação. Um físico o descreveu como uma ponte, mas uma que só se torna real depois de atravessá-la. Mas atravessar para onde ou para quê? Se a Voyager tivesse desencadeado algo, se tivesse aberto aquela ponte, ela ainda estaria do nosso lado. Ou já teria nos deixado para trás. Nos dias que se seguiram ao último sinal, uma série de eventos incomuns se desenrolou entre a elite científica global. Diversos astrofísicos de renome, assessores do SETI e consultores militares confidenciais desapareceram da vista do público. Suas contas nas redes sociais ficaram inativas.
Instituições privadas removeram seus nomes de seus registros. Renúncias silenciosas varreram as agências aeroespaciais escondidas atrás de comunicados vagos sobre saúde mental ou desgaste do projeto. Mas um memorando interno vazado por um denunciante anônimo ofereceu uma razão ainda mais perturbadora. O sujeito solicitou realocação imediata para a instalação subterrânea do sítio 7, alegando ter recebido o chamado do fragmento C do sinal. O que era o fragmento C? Ninguém fora daquela instalação sabia. Mas o padrão era inconfundível. Aqueles que dedicaram mais tempo à análise da imagem final da Voyager não estavam mais dispostos a permanecer na superfície como se soubessem que algo estava por vir e que não chegaria silenciosamente. E então o alinhamento começou. Sem alarde, sem aviso prévio, sem sequer um comunicado oficial à imprensa, a rede global de telescópios de interferometria de linha de base muito longa, VLB, começou a se reorientar não em direção a qualquer estrela-planeta ou galáxia conhecida, mas sim para uma região vazia do céu próxima ao plano da eclíptica. Os astrônomos se recusaram a explicar. Os políticos ignoraram a mudança, mas os radioamadores perceberam a frequência. Uma mistura harmônica de 52 Hz, conhecida como o som mais solitário do oceano, agora ecoava pelo espaço. Era a última nota da Voyager, replicada, amplificada e redirecionada. Para onde ninguém sabia dizer. Mas uma coisa era clara. Algo havia respondido. E agora todos os pratos da Terra estavam ouvindo. Não por comando, mas por instinto, como se o próprio mundo tivesse acabado de se lembrar de algo há muito esquecido. Algo ancestral. Algo já escrito nas estrelas. E assim, após décadas vagando em silêncio pelo abismo, a Voyager 2 fez algo que ninguém esperava. Não apenas enviou uma imagem, mas revelou uma cortina. Uma cortina cuja existência desconhecíamos. Com uma única transmissão abalou os alicerces da nossa concepção do espaço, um vasto vazio frio e indiferente. Mas agora sabemos que ele não é nem vazio nem indiferente. Ele observa e escuta. E talvez sempre tenha sido assim. A imagem nunca teve a intenção de ser bela. Era um aviso, um sussurro ecoando através das dimensões, rompendo o vácuo, não com força, mas com intenção. Se essa intenção é acolher, testar ou julgar, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa, o mundo mudou. Não por causa do que vimos, mas porque fomos vistos. As estrelas podem parecer imóveis esta noite. O céu pode parecer tão silencioso como sempre, mas algo lá fora, algo antigo, algo consciente, agora conhece nosso nome e já respondeu. A Voyager não foi apenas uma mensageira, foi um espelho. E nela não encontramos apenas uma imagem do espaço. Encontramos o reflexo do nosso lugar dentro dele. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que em algum lugar além daquelas estrelas algo olhou de volta e não piscou.